Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete aqui. Então esse aqui é o Spyderco Sage 5 Lightweight, é um modelo que eu acho muito interessante da Spyderco. E desde que eles lançaram essa variação, então a variação Lightweight com as talas em FRN, é um modelo aí que eu estava querendo. Eu estou bem contente porque eu finalmente consegui comprar o meu, até porque já tinha um bom tempo também que eu não comprava um Spyderco, embora eu goste muito da marca, já tinha uns 2, 3 anos que eu não comprava nenhum. Então conseguir aí o Sage 5 justamente é uma coisa que me deixou bem feliz, porque muitos canais gringos recomendam ele como o melhor canivete da Spyderco para EDC e eu realmente acho que tem bastante fundamento aí nessa ideia. Ele realmente é muito bacana, muito bem balanceado, tem uma série de questões que eu vou comentar para vocês sobre e eu acho toda essa linha Sage bem interessante porque, por exemplo, aqui com o Endura 4, esse aqui é o Endura 4, então a gente tinha lá o Endura original, depois a gente teve o Endura 2, 3 e 4, uma evolução do outro. Enquanto na linha Sage, não, o 1, 2, 3, 4, 5 não são evoluções um do outro. Mas na verdade o que acontece? São canivetes que todos têm o mesmo formato de lâmina e o mesmo formato de cabo, porém o que muda neles é a trava, né? Então são uma linha que a Spyderco fez justamente para homenagear diferentes tipos de trava e seus criadores. Então a gente tem o Sage 5 com a trava Liner Lock, o Sage 2 com a trava Frame Lock, o Sage 3 com a trava Bolt Action Lock, é uma trava que de funcionamento parece bastante uma Axis Lock, mas o mecanismo de trava é sim diferente. E o Sage 4 aí com uma trava Back Lock. No caso a Spyderco, se eu não me engano, lista como Front Lock, porque aqui, por exemplo, com o Endura, a gente tem a trava aqui no meio do canivete. Um Back Lock a Spyderco disse que seria aqui atrás, então quando é um pouquinho mais para frente, eles chamam aí de Front Lock. E o Sage 5, que é o modelo que eu acho mais legal, porque ele tem justamente aqui a trava Compression Lock. A trava Compression Lock, pessoal, é uma das minhas travas preferidas e eu vi num vídeo do Knife Center já faz um tempo aí que caiu a patente do Compression Lock, né? Então, embora eu não saiba de nenhuma marca que tenha feito um modelo com essa trava Compression Lock, aparentemente ela não é mais exclusiva da Spyderco pela patente, embora eu só saiba da Spyderco com canivetes com a trava Compression Lock. É uma trava que eu gosto muito aí, então vocês podem ver, é uma trava que funciona como? Você aperta aqui atrás e a lâmina cai, então ele é um canivete muito suave. Eu vou comentar um pouco aqui de um truque especial que esse canivete tem para ser tão suave, mas a Compression Lock é uma trava muito segura de utilizar, muito confortável, aí ela tem um fidget factor, né? Então ela é um canivete que é divertido de você ficar brincando. Bem legal, então ela funciona como? Aqui a gente tem o stop pin do canivete, né? Então onde a lâmina bate, e esse pedaço aqui de metal, o liner ali, vocês podem ver, ele entra entre o pino e a lâmina. Então, aqui no espaço entre a lâmina e o stop pin é onde entra ali o compression lock. É uma trava muito resistente, então o que impede o canivete de fechar é justamente esse pedaço de metal aqui sendo comprimido, então o sistema de funcionamento dele é diferente, por exemplo, de um liner lock, não é como se fosse só um liner lock acionado aqui atrás, é realmente bem diferente. E é uma trava que eu acho muito bacana, tanto pela resistência como pela facilidade do uso aí. Assim como, por exemplo, aí a trava Button Lock, aqui no Civiv Autos, eu acho muito legal porque ela deixa você fechar o canivete sem estar com os dedos aí no caminho que a lâmina vai passar, né? Então é bem fácil de manusear e é uma das minhas travas favoritas. O Sage 5, ele tinha a versão dele original, que era com as talas com um laminado de G10 com fibra de carbono. Eu não acho nem tão bonito, ele também acaba sendo bem mais caro, se não me engano é uns $40 mais caro. Essa versão aqui eu achei bem mais interessante justamente pela questão do lightweight e do FRN. O FRN, esse material de plástico aqui, é um polímero, é o mesmo material que a gente usa no Endura, por exemplo, e é um material que é muito resistente, ele tem aqui um padrão diferente, vocês podem ver aqui, do padrão do Endura, mas é um material muito durável que, na minha opinião, aí sai até melhor que G10 na questão de como ele fica com o tempo, né? Então o G10 vai gastando de uma forma que, na minha opinião, o FRN não vai gastando. Eu sou muito fã, então, por exemplo, aqui também, no Ka-Bar 12, vocês podem ver, desses tipos de polímero aí, bem leves no sistema dos canivetes. Muita gente gosta de comparar o Sage 5, então deixa eu mostrar para vocês aqui a caixa, rapidinho, só para tirar ela do lugar. Sage Life, FRN, vocês podem ver, Made in Taiwan, ele é feito na fábrica de Taichung, da Spyderco, então Taichung em Taiwan, dizem que é a fábrica da Spyderco que tem o melhor acabamento, o melhor fit and finish, né? Então é basicamente a melhor fábrica da Spyderco, é melhor até mesmo que a fábrica dos Estados Unidos, né? Então a Golden, Colorado. E é bem interessante isso. Vocês podem comparar, por exemplo, aqui em relação com o FRN do Endura, ele tem um estilo diferente. Eu achei esse estilo mais bonito, ele é um pouco mais agradável ao toque e ele também dá aí uma atração muito boa, que é bem interessante. O Rafa lá do Facas HQ, ele tem o Sage 5 dele, que era em fibra de carbono. Eu olhando, comparando os dois, gostei mais aqui da pega achei esse aqui mais confortável, ele é um pouquinho mais leve, então ele é só 13% mais leve. É um canivete que pesa aí só 82 gramas, então comparado com o normal que vai pesar 88 gramas.
E vocês podem ver que essa diferença não é tão gritante, por exemplo, aí entre o Paramilitare 3 e o Para 3 Lightweight, né? Então esse aqui é o PM2, mas entre o Para 3 Lightweight e o Para 3 normal, a gente tem uma redução de peso muito maior. Porque a redução do Sage 5 Lightweight não é tão grande assim, é só de 13%. Tem gente que até comenta que ele deveria chamar Sage 5 FRN em vez de Lightweight, mas é porque ele continua ali tendo os liners iguais ao modelo em fibra de carbono, né? Então não é como, por exemplo, o Para 3 Lightweight, em que eles tiraram esses liners. Então fica um canivete, por exemplo, aqui como o Dozer. No caso do Dozer aqui realmente não tem liners, o Para 3 tem só de um lado, se não me engano, ou liners um pouco menores. Ele não fica tão mais leve assim, mas ainda assim é um canivete muito, muito leve. 82 gramas para mim já é um peso que você esquece que está com ele no bolso. Então, por exemplo, o Dozer eu sei que é mais leve, mas para mim tá com o Dozer ou tá com o Sage no bolso não faz muita diferença. Ele vai ter o peso aí que para mim dá na mesma, mas é um canivete que ele passa aí uma resistência. Por ter os liners, você sente ele mais firme. Então você pode fazer muita força aqui, ó, ele não dobra nada. Então, por exemplo, aqui com o Dozer, ele dobra um pouquinho ali se você fizer muita força. Não chega a ser um problema, mas ele passa uma sensação um pouco mais robusta aí que o Paramilitare 3. Eu optei pelo Sage mais pela questão da estética que eu gosto e pela questão dele ter um acionamento mais suave. Vou comentar um pouco desse truque que a Spyderco fez para esse canivete ser tão suave. Então vocês podem ver que, embora seja um canivete com washers, não é um canivete rolamentado, ele é muito, muito suave. Enquanto o Para 3, embora ele seja aí mais leve, ele leva um pouco de desvantagem na questão do acionamento. Na caixinha dele, pessoal, vem aqui o plástico da Spyderco normal, um cartazinho, uma espuma aqui, vou colocar de lado isso aqui. Para quem ficar interessado aí, pode pausar o vídeo e tentar ler. Vem aqui esse lado, tem um pouquinho da história da linha Sage, enfim, um pouquinho da parte de garantia. E esse canivete, pessoal, ele é da minha coleção pessoal, mas depois que eu falei que comprei, o Rafa lá do Facas HQ falou que é um modelo tão interessante que ele ia trazer para a loja também. Então ele está disponível lá na loja Facas HQ e com o cupom de desconto EDC Brasil vocês têm 5% de desconto. É um canivete muito bacana aí, na minha opinião, um dos mais legais da Spyderco para EDC. Ele não é um canivete muito grande, então digamos assim, uma classe de tamanho aí que eu estou gostando cada vez mais aqui em comparação com o Cabardozer, que é um dos meus canivetes favoritos. Vocês podem ver que ele tem aí só 181 centímetros totais, sendo 76 centímetros de lâmina e 106 milímetros aí de... centímetros não, tá, pessoal? 181 milímetros total, 76 milímetros de lâmina e 106 milímetros de cabo. Eu vou comparar ele com alguns canivetes que eu sempre costumo comparar para vocês terem uma noção um pouco melhor. Então aqui o Spyderco, o Ontario Hat 1. Aqui o Ontario Hat 2 e... Então vocês podem ver aí que ele está mais ou menos na linha do Ontario Hat 2. O cabo um pouquinho menor e a lâmina aí também um pouquinho menor, um pouco parecido. É um estilo, é um tamanho aí que eu estou gostando cada vez mais para EDC, porque ele te dá um controle bem bacana do que você está fazendo. Então, por exemplo, comparando com... Vou pegar alguns canivetes um pouco maiores aqui, ó. Aqui está um Civiv Altos também. Aqui a gente tem o Civiv Elementum. Eu estou gostando cada vez mais de ter no meu EDC canivetes com esse tamanho. Por exemplo, aqui comparando ele com outros dois Spyderco, então com o Spyderco Endura 4 e com o Spyderco Paramilitare 2, podem ver a diferença que a gente tem aqui em tamanho. Embora para algumas atividades o Endura seja mais interessante por ter uma lâmina maior, para a maioria das atividades do dia a dia, essa lâmina aqui do Sage dá um controle muito maior. Eu achei ele muito confortável, então vocês podem ver aqui. Para quem tem um PM2, o estilo do cabo, vocês podem ver, até pela questão de serem designs do Sol Glasser, né? No caso aqui, no PM2 a gente tem tanto a assinatura do Eric Glasser como do Sol Glasser aqui, enquanto no Sage 5 a gente só tem aqui do Sol. Eu achei bem interessante, estava comparando isso outro dia, vocês podem ver aqui que as linhas dele com o PM2, pelo menos de cabo, são bem parecidas. Então se você já pegou um PM2 na mão e gostou do cabo, provavelmente você vai gostar também aí do cabo do Sage. A única coisa é que você tem um pouquinho menos de cabo aqui sobrando. Eu achei bem confortável e principalmente aqui, se você quiser passar esse dedo para frente, ele te dá muito apoio aqui de um jeito muito confortável para fazer aqui ter um bom controle da lâmina, né? Eu achei bem interessante. Essa rampa aqui da Spyderco eu acho sensacional, pessoal. Então, todos os modelos, esse jimping que eles fazem, na minha opinião, é o melhor jimping do mercado. Então, esse zingrinado aqui, ele trava muito bem o seu dedo, é muito confortável. Se eu comparar, por exemplo, aí com... Deixa eu ver que canivete tem. O do Ontario, na verdade, é bem grossão, então ele nem faz tanta diferença. Mas essa forma aqui, como a Spyderco faz esse apoio, esse grip aqui, eu acho muito bacana. Vocês podem ver que a lâmina dele, comparando aqui, por exemplo, com a lâmina do Endura, ela é mais larga e mais curtinha, então dá para ter uma noção aqui.
e aqui com o PM2 também. Dá para ver que a ponta dele não chega tão pontuda assim, tão delicada, justamente porque tem uma caída melhor aqui. É um estilo de lâmina, o Leaf Style que eles chamam, formato de folha, que eu acho muito bacana, muito utilitário aí. Ele é bem interessante para todo tipo de atividade DC. Se você vai usar a ponta, você não precisa inclinar tanto assim o canivete. Então, por exemplo, aqui com o Ontario Hat 1, se você quiser usar só a pontinha, você precisa inclinar bastante ali o canivete. Esse aqui é um formato muito utilitário. Então, para abrir caixa, enfim, justamente por ter esse desbaste full flat aqui, vocês podem ver, ele é bem fininho também. Não é o mais fino do mundo, não é fino, por exemplo, aí como um Civive. Aqui eu tenho o Civive Ortiz também, para vocês terem uma noção de comparação de tamanho. Não é tão fino, grande assim, mas por ser um full flat bem feitinho, ele vem aí muito bem afiado. Ele vai fatiar muito bem. Ele já vem com fio legal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, depois de gravar, é colocar ele no meu sistema da KME, mas podem ver que a Spyderico já manda com um fio muito bacana. Ele vem bem afiadinho mesmo. Então vocês podem ver aqui, ó, ele já chega cortando muito bem. Mas eu acho que depois que eu colocar no KME e deixar com o fio espelhado aqui, por exemplo, que nem o fio do PM2, ele vai acabar ficando cortando melhor ainda. Então eu vou afiar ele assim que eu terminar de gravar. Mas é um canivete que ele tem uma série de diferenciais. Uma curiosidade aí que nem todo mundo sabe, ele acaba sendo melhor até mesmo que o Sage 5 na versão de fibra de carbono, porque eles fizeram um truque aqui no pivô. Então o canivete rolamentado, o meu no caso, também está com nano oil, mas podem ver que é ridiculamente macio aqui. Por quê? Aqui eu tenho um exemplo para vocês, por exemplo. Aqui do lado a gente tem como é o pivô do PM2. Então aqui no PM2 a gente tem, pensa que aqui é a lâmina, então tudo isso aqui é a lâmina, e aqui é o pivô. Então o pivô encaixa diretamente na lâmina. O que eles fizeram com o Sage 5 foi colocar uma bucha. Então pensa que aqui, ó, aqui em volta está o material da lâmina, aqui dentro é o pivô, e entre o pivô e a lâmina a gente tem essa bucha de metal. Então ela dá aí mais suavidade ainda. Uma coisa que eu acho interessante é que tanto o PM2 como o Sage, vocês podem ver, ele tem aqui os parafusos dos dois lados. Então você consegue controlar aqui o pivô, você consegue deixar ele centralizado, pode ver como ele veio aqui de fábrica. É um canivete que veio perfeitamente centralizado, aí muito bem acabado. Realmente, a fábrica de Taichung da Spyderico tem um acabamento superior, mas você consegue controlar aí o pivô ajustando cada hora de um lado. Então ele te dá um controle melhor sobre o ponto em que você quer apertar aí o seu canivete, para deixar ele bem suave, porém sem jogo nenhum. Então aqui, ó, vocês podem ver, não tem jogo nenhum nesse canivete, está muito bacana essa questão. E outro diferencial que eu gosto bastante dele aí é justamente o wire clip, né? Então clipe de arame que vocês podem ver, tem aqui na Spyderico. Particularmente eu queria que o meu fosse preto, então tivesse aqui o hardware preto, então os parafusos pretos e o clipe preto, mas eu acho que ele fica mais bonito aí quando tem a lâmina satin com o clipe preto. Vou colocar aqui para vocês terem uma noção como ele fica no bolso, então vocês podem ver aqui comparando com o PM2 é outro mundo, mas comparando, por exemplo, então, com um SRM, esse aqui é o SRM não, um Civive, esse aqui é um Civive Ortiz, que tem aqui o clipe Deep Carry. Vocês podem ver que o clipe Deep Carry, embora seja bem Deep Carry, ainda sobra um pouquinho, mas esse clipe aqui, pessoal, eu acho que para calças que não são escuras, então, por exemplo, às vezes eu uso uma calça um pouco mais clara, ele acaba chamando até menos atenção do que um clipe preto, embora como eu uso mais jeans e calças um pouco mais escuras, eu gostaria que fosse o clipe preto. O wire clip, né? Então esse clipe preto, eu só sei que vem nos modelos com a lâmina preta, então eu acho que todos os modelos com a lâmina satin não tem aí o clipe preto, então tem aqui o clipe prata para combinar com a lâmina. Mas também não é problema nenhum. Eu gostei muito dos meus tipos de clipe favoritos, vocês podem ver. Uma coisa legal é que é um clipe que praticamente não arranha, né? Então se arranhar isso aqui, fica até difícil de você ver o arranhado, qualquer coisa dá uma lixadinha, enfim. Mas não é um clipe que fica tão marcado, por exemplo, aí como um clipe tradicional. Aqui é o clipe do Endura, que é um canivete que eu uso muito, então já está bem marcado. Mas como todo Spyderico, por ter esse buraco na lâmina, a lâmina ser um pouquinho mais alta, vocês podem ver que no bolso ele ocupa aí um pouquinho mais de espaço. Não é grande coisa, mas ocupa um pouco mais. Então, por exemplo, aqui, comparando ele com o Civive Altus, que é um outro modelo que eu acho bem interessante também, vocês podem ver que no bolso o Altus é um canivete bem mais fininho, que ocupa bem menos espaço de bolso. Uma coisa que eu achei interessante é que todos os parafusos dele, então, são aí no T8. Então, o Torx T8, normalmente esse Spyderico, por exemplo, aqui no Endura, usa o Torx T6 no cabo, enquanto ele aqui usa tudo T8. Então vocês podem ver aqui, ó, os parafusos do cabo também são aí Torx T8. Eu acho interessante isso, porque dá um pouco mais de durabilidade. Ele tem aqui só 3 parafusos de cada lado, sendo que o parafuso é o que segura aí o próprio clipe.
O clipe dele, pessoal, ele é reversível tanto para destro como para canhoto, porém é só tip up, né? Então só com a ponta para cima, não é, por exemplo, como o Paramilitary 2 que tem o clipe aí que você pode colocar na posição tip down. Eu particularmente prefiro tip up, então eu gosto quando só tem essa opção. E a propósito, para quem quiser também, eu fiz o vídeo aí, vou deixar o link na descrição para esse kit de beats da Wiha que eu achei muito interessante. Eu achei ele bem comparável aí na questão da dimensão ao Ka-Bar Dozer. É claro que é um canivete bem mais premium, um canivete que tem uma ação bem melhor, enfim. Mas em questão de tamanho, em questão de ter o cabo aqui em FRN, eu achei bem legal isso. No caso do meu Ka-Bar Dozer, tá aqui com o Snaggletooth, então é um canivete que tá com o sistema de abertura Wave, né? Então ele já sai aberto do bolso. Mas é um estilo que eu gosto bastante. No caso ele tem um full flat, o Dozer aqui tem um perfil hollow ground. O Dozer também é no aço S8, ele é no aço S30V. Para quem não sabe, o S30V foi o primeiro aço desenvolvido aí pensando na cutelaria. Então, por exemplo, aços como 420, 440C, embora eles sejam utilizados na cutelaria, eles não foram criados para isso. Hoje a gente tem muitos aços que foram feitos justamente pensando na cutelaria, mas o S30V foi o primeiro desenvolvido com esse foco. Eu acho um aço bem bacana, tem gente que hoje já disse que não é mais super aço, que tem aços mais avançados, enfim, eu ainda continuo achando um aço excelente. Eu tenho aqui no Paramilitary 2, eu tenho também no Benchmade Griptilian, um aço que eu acho muito interessante. No caso do Paramilitary 2 e do Paramilitary 3, eu sei que a Spyderco já trocou o S30V pelo S45VN, mas no Sage 5, até por ser outra fábrica, enfim, eu não imagino que eles vão fazer essa mudança aí tão cedo. Agora eu vou mostrar para vocês mais alguns detalhes. Vocês podem ver aqui que no cabo a textura tem um sentido até essa parte e depois ela muda. Então um canivete que tanto você abrindo aqui, tanto você empurrando para essa parte aqui, como você puxando nessa aqui, ele vai travar sua mão. Então ele tem um grip muito bacana, ele encaixa muito bem ali na mão. E aqui embaixo da parte do clipe, vocês podem ver que ele tem o logo da Spyderco, justamente para a parte que o clipe encosta ali ser uma parte lisa. Então quando você põe e tira ele do bolso, ele também é bem suave de colocar e tirar. É um canivete muito tranquilo para flicar, tanto aqui com o dedão, como com o dedo meio. Então fazer aqui o Spide Flick, bem legal de ficar abrindo e fechando. Sempre que eu tô com ele na mão, eu fico abrindo e fechando. E eu acho bem interessante comparar também aí com os button lock, né? No caso, o button lock, vocês podem ver aqui que você tira com o dedão. E eu digo que o button lock acaba sendo aí mais interessante, parece até, para quem é canhoto, justamente porque é legal você destravar ele aqui com o dedão. Assim como você destrava o compression lock com o dedo indicador aqui da mão direita, no compression lock isso acontece com a mão esquerda. Então é bem interessante, ele é bem fácil de ficar brincando, de abrir e fechar assim. E no geral também é um canivete que me agrada muito visualmente, né? Então o Spyderco tem gente que não acha sempre a coisa mais bonita do mundo, por exemplo, um Endura 4 Wave, enfim, o pessoal reclama, fala que são canivetes bem feios, mas esse aqui é um dos modelos da Spyderco que eu acho mais bonitos. O acabamento da lâmina, esse satin aqui é um escovado que eu também acho bem legal, bem bonito. Vocês podem ver aqui. E é tudo muito bem feitinho. Por exemplo, comparando aqui com o Endura, nos Endura eles têm essa característica, que a parte de dentro é meio mal acabada ali do furo. E como esse aqui é um Spyderco da fábrica de Taichung, vocês podem ver a diferença aí no acabamento ali do furo. Aqui em cima vocês conseguem ver, talvez eu tenha... Ó, essa linhazinha aqui, vocês podem ver que ela é um pouquinho minimamente chanfrada, justamente para ser mais confortável ao toque. Então vou tentar mostrar para vocês aqui com a luz, ó. Tá vendo? Tem aqui uma parte reta, tem aqui um pequeno chanfro e um detalhe de acabamento. São coisas da fábrica de Taichung. Por exemplo, se eu pegar aqui o Ontario Hat 1, vocês podem ver que ele vem aqui e vai reto. Então é bem mais afiado aqui, bem mais... não é tão confortável ao toque essa parte dessa quina aqui. Então eu tô faz umas 2 semanas, acho, com esse canivete, e foi de longe aí o canivete que eu mais utilizei. Eu acho que para quem pensa em comprar só um Spyderco, então fala, eu quero ter só um bom canivete, é uma excelente escolha aí, porque eu acho muito interessante aí para uma série de situações, ele se encaixa muito bem no dia a dia, e ele é muito utilitário, ele é bem legal de ficar abrindo e fechando, por ter um fidget factor tão bacana, e tá aí se tornando um dos meus canivetes favoritos da própria Spyderco. Então eu ainda gosto muito do Endura, eu gosto muito das proporções do Endura, então dele ter essa lâmina aqui maior, então ter um perfil mais fininho, assim, uma lâmina bem grande, comparando as proporções de tamanho, cabo, enfim. Mas a Compression Lock aqui, ela é algo que eu acho muito interessante, até o peso, ele ser tão mais portátil, enfim,
ter um pouco mais de controle comparando ele aqui com o Endura para as tarefas do dia a dia, eu acho interessante, enfim. E acaba que eu estou utilizando mais ele que o Endura. Talvez seja porque ele seja novo, mas ele tem aí uma grande chance de se tornar meu canivete favorito da Spyderco. Acho que pro vídeo de hoje era isso. Se ficou mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários e até a próxima. Falou, pessoal!